Olá pessoal, vamos falar sobre o processo eletrônico. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cadastro de um processo no CIPAC. A primeira coisa que o usuário deve fazer é entrar aqui em módulos, protocolo, menu e na aba processo, na opção cadastrar processo. O sistema vai apresentar uma série de etapas que o usuário deve seguir até a finalização do cadastro. Então, na primeira etapa é dados gerais. O usuário deve informar a origem do processo, se ela é interna ou externa. Se ela for externa, a diferença é que o usuário terá que informar o número do processo externo, do órgão que esse processo foi criado. Então, se for um processo do MEC, o usuário deve colocar o número do processo, o órgão de origem, que é o MEC, e a data que ele recebeu o processo. Se for interno, você apenas deve informar o tipo do processo. Então, vamos supor que eu estou fazendo um processo de afastamento. Então, quando eu escrevo aqui afastamento, o sistema carrega para mim todas as opções de afastamento cadastradas. Caso a opção que eu deseje não esteja aqui nessas listadas, você deve procurar o protocolo geral e solicitar o cadastro dessa opção. Então, a opção que eu vou seguir aqui é afastamento do país docente. Após isso, eu devo informar a classificação CONARC. Essa informação é importante para a guarda do processo. Vocês vão ter esses dados tanto do tipo e da classificação no documento que as áreas de negócio estão gerando sobre os principais processos. Então vocês vão poder consultar o documento e saber qual o tipo de processo e qual a classificação usar. Para efeito demonstrativo, eu vou usar afastamento também, a opção 024.4, tá? Mas teria que ser a opção que está no documento que vocês vão receber. Depois eu vou ter que informar se o processo é eletrônico ou não. No caso, a gente vai estar com a opção sempre sim marcada. Assunto detalhado de observação não são obrigatórios, uma vez que eu só sou obrigado a preencher o que está com asterisco azul. Mas eu posso querer detalhar aqui, por exemplo, o professor que vai se afastar, o período que ele vai, qual o local que ele vai. Então, se eu quiser informações mais detalhadas do processo, eu posso colocar aqui nesse assunto detalhado. Após eu preencher essa parte inicial, eu devo informar agora todos os documentos do processo. E eu faço uma ressalva para vocês. É importante que vocês coloquem um único arquivo para cada documento. Então, se eu estou colocando no processo cópia de identidade, cópia de CPF e cópia de contra-cheque, eu não devo criar um arquivo único com os três. Eu devo ter 3 arquivos separados e inseri-los individualmente. Então, vamos supor que eu estou colocando uma cópia do título de eleitor. Se eu estou colocando a cópia, eu vou escolher cópia aqui. Mais uma vez, se a opção que eu desejo não estiver cadastrada, eu vou pedir para a pessoa do protocolo cadastrar. A natureza, eu vou informar se é ostensivo, restrito ou sigiloso. Então, quando eu digo que é ostensivo, o documento é visível por qualquer pessoa, em qualquer lugar. É um acesso externo ao sistema. Então, é um documento que não tem nenhum tipo de sigilo. Então, eu devo ter cuidado quando eu for colocar os documentos, em qual dessas categorias aqui ele deve ser incluído, para que isso não gere um acesso indevido de pessoas. Então, ostensivo. Posso também detalhar, mas eu não sou obrigado. Aqui eu informo como é que eu vou fornecer esse documento para o sistema. Se eu vou escrever esse documento, e aí eu vou criar um documento chamado Nato Digital, que é o nativo, né? Então, se eu disser que eu vou escrever, eu estou criando um documento Nato Digital. Eu posso escrever ele aqui e formatar ele com essa ferramenta, tá? Negrito, enfim. Ou posso fazer esse documento no Word e vir aqui copiar e vir aqui colar esse documento. Mas eu também posso colocar anexos, né? Eu posso ter digitalizado o documento e vir na opção anexar documento digital e escolher essa opção. Quando eu faço isso, ele pergunta para mim qual é a data do documento. Eu vou dizer que esse documento é de hoje. Não sou obrigado a preencher esses campos, porque ele vai gerar automaticamente. Informo quando eu recebi esse documento, no caso seria hoje também. Qual é o tipo de conferência que eu fiz? Já que é uma cópia, como é que eu conferi essa cópia? É um documento original? É uma cópia autenticada em cartório? É uma cópia autenticada administrativamente, ou seja, eu dei a fé pública? Ou é uma cópia simples sem nenhum tipo de validação? Eu vou escolher a opção cópia autenticada administrativamente. Depois eu devo escolher o documento. Eu seleciono o documento que contém o título de eleitor, no caso o PDF. Está aqui, tá vendo? Ele já identifica quantas páginas o documento tem. E aí eu escolho a opção inserir o documento ao processo. Quando eu insiro, perceba que ele está aqui, ó.
na seção ainda de documentos pendente de assinatura. Esse documento não está totalmente pronto para ser usado no processo, porque ele não foi assinado. Tá? E aí eu parto para o segundo documento. Então agora eu vou colocar contra-cheque. Certo? Contra-cheque. Ou melhor, eu vou colocar um documento que eu possa digitar. Eu vou colocar um memorando. Né? Porque se eu colocasse de novo uma cópia, eu teria que escolher a opção de fazer escolher um documento já digitalizado. Mas eu quero mostrar a vocês um documento escrito à mão. Memorando, escolho o tipo, se é ostensivo, restrito, sigiloso. E aí eu vou escolher a opção escrever. Né? Então eu vou criar um documento nato digital, escrevendo todo o conteúdo do documento. Uma vez que eu escrevi, eu posso formatar esse documento, mas eu poderia trazer esse documento já formatado do Word. Escrevi o documento, eu vou adicionar ele ao processo. Então, essa sequência de passos vai se repetir para cada tipo de documento que vocês tiverem que inserir no processo. Então, supondo que eu já coloquei todos os documentos que são obrigatórios, perceba que todos estão na seção ainda de documentos pendentes de assinatura. Eu devo, nesse momento, informar o sistema quem vai assinar esse documento. Ou, melhor, quais pessoas, porque eu posso ter mais de um assinante. Então, eu vou dizer que o primeiro assinante sou eu mesmo. Então, eu vou escolher a opção Minha Assinatura. Quando eu faço isso, ele coloca Antônio como assinante do processo. E vou dizer que o meu chefe imediato vai assinar o processo também. Eu consulto aqui e ele mostra as pessoas que têm esse nome. No caso aqui é o Marlos, que seria a pessoa que vai assinar também comigo. Adicionei, fechei. Então perceba que eu tenho agora dois assinantes de processo. Dois assinantes dos documentos do processo. E um deles já está apto a assinar, uma vez que Antônio, que é assinante, é Antônio que está acessando o sistema. Logo, ele permite que eu já assine. Farei isso. Clique na opção, escolho o tipo de função que eu vou usar para assinar, porque eu poderia ser analista de sistemas e coordenador ou diretor. Então, como eu só tenho aqui analista, só posso escolher essa. E aí eu tenho a opção de escolher com login e senha, que é a mesma senha do CIPAC, ou a certificado digital, que a gente vai encorajar vocês a usarem certificados digital sempre. Então, quando você clica em certificado digital, ele vai carregar todos os certificados digitais instalados na máquina. Esse vídeo sobre como instalar e como disponibilizar esse certificado digital será fornecido em um outro vídeo. Então, supondo que eu já tenho o certificado instalado, eu só tenho que escolher o certificado e confirmar a assinatura. Nesse momento, o sistema mostra essa tela, pedindo para que eu confirme que eu vou assinar. Eu coloco permitir. Ele vai carregar a tela onde eu devo informar a minha senha do certificado. E aí eu entro com a senha do certificado. Nunca marco a opção Remember Password. Como eu errei a senha, ele não deixou eu assinar. Então não basta ter o certificado instalado na máquina, eu preciso saber a senha. Coloquei a senha correta, o sistema vai processar a assinatura e vai assinar os documentos com a minha assinatura. Mas perceba que ainda tem uma assinatura pendente, né? Então Marlos vai precisar também entrar no sistema e assinar esse documento. Então, enquanto ele não assinar o documento fica pendente de assinatura ainda, né? Então, nesse momento, ele foi notificado que também precisa assinar os documentos. Mas isso não impede que eu prossiga com o meu cadastro do processo, tá? Então, eu vou inserir todos os documentos que estavam pendentes de assinatura no processo. Ele sai dessa seção aqui de pendente de assinatura e vem para a seção de documentos inseridos no processo. Então, eu finalizei a segunda etapa, que é a de inserção de todos os documentos. Eu reforço com vocês que essa etapa é essencial para o processo. Então, se você não coloca os arquivos de forma separada e corretos, será impossível analisar esse processo corretamente. Então, seguindo para a próxima etapa, que é interessados, eu devo informar quem são as pessoas que têm interesse direto no processo. E aí eu tenho a opção de ser um servidor, um credor, uma unidade ou outros. Esse outros nós vamos usar para qualquer pessoa que não se enquadre nessas categorias. Obviamente, a opção de aluno vai estar disponível quando o SIGA, que é um outro sistema, estiver implantado na universidade. Então, quando o SIGA estiver implantado, vocês vão ter a opção aqui discente. E aí vão poder escolher um discente da base. Hoje, vocês colocam o nome e o e-mail deles aqui, tá? Mas eu vou escolher um servidor, serei eu mesmo.
Então eu digito o nome do servidor interessado, seleciono ele, ele vai carregar aqui o e-mail do servidor. Esse não é meu e-mail, mas aqui é um ambiente de teste. Inserir. E eu posso repetir esse processo para todos os interessados. Então eu posso ter vários interessados de categorias diferentes no mesmo processo. Toda vez que o processo tramitar ou sofrer alguma alteração, esses interessados serão notificados automaticamente. Então isso é um grande ganho para a divulgação e tornar a informação do processo rápida e fácil para os interessados. Na próxima etapa, eu devo informar qual é a primeira tramitação do processo, né? Então, isso também eu vou ter naquele documento que eu já informei a vocês, né? O documento vai dizer qual é o assunto, qual é o tipo e qual é a primeira tramitação. Nesse caso aqui, eu vou escolher que a origem é a coordenação e o destino dele é uma outra unidade. E aí eu devo procurar, dentro da estrutura da UFPE, a unidade que deve receber esse processo. Eu suponho que nesse caso seja a PROGEP. Então eu vou procurar aqui Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade. Perceba que tem várias pastas amarelas e cada pasta amarela dessa significa que tem uma subunidade abaixo. Eu sempre devo enviar o processo para a subunidade específica. Então, se o processo de afastamento deve ir para uma subunidade da PROGEP, eu não devo mandar para a PROGEP, eu devo mandar para a subunidade. Então, eu vou supor que é a Diretoria de Desenvolvimento Pessoal. Não sei se é, mas eu estou vendo que ela tem uma pastinha amarela. Pode ser que o processo não tenha que ir para a diretoria, tenha que ir para a coordenação de análise de processo, por exemplo. Então, eu devo colocar a unidade específica. Isso vocês vão ter no documento. E se eu souber o código, é só vir aqui e digitar. É o 110732, que ele já carrega automaticamente. Perceba, 110732. E aí ele já seleciona a unidade. Tá? Eu posso fornecer um tempo de permanência. Essa informação ela vai ajudar você a ser notificado se o processo passar do período que você cadastrou. Essa informação não é vinculante, mas ela vai lhe dar um feedback que o processo, teoricamente, está atrasado. Eu vou dizer que ele deve passar lá uns 10 dias. Informo se ele é urgente ou não, alguma observação e posso dar um despacho inicial no processo. Mas eu não vou usar despacho aqui porque eu vou ter um vídeo só para explicar para vocês como é que cadastra um despacho. Então, supondo que está tudo ok, eu vou continuar. Essa unidade não tem um usuário cadastrado. O processo nunca pode ir para uma unidade que não tem uma pessoa lotada nele. Então, nesse caso, aqui no ambiente de teste, não tem ninguém nessa coordenação. Mas no ambiente de produção, que é o ambiente real, vai ter. Então, eu vou escolher a diretoria só por uma questão de conveniência aqui na explicação do vídeo. Continuar. Então, chegamos à última etapa, que é a etapa de verificação se tudo que eu preenchi está correto. Então, veja que eu tenho o tipo do processo, a classificação, é eletrônico, os documentos que eu coloquei, tá? E os interessados aqui. Se eu tiver dúvida que o processo está correto, eu devo cancelar. Se eu confirmar, o processo vai ser efetivamente cadastrado. Até esse momento, o processo não está cadastrado e se tiver algum problema na máquina ou faltar energia, eu vou perder essas informações que eu cadastrei nessas etapas. Mas se eu tiver certeza, eu devo só simplesmente confirmar. Aguarda o processamento. Pronto. Nesse momento, você acaba de protocolar um processo. O número do processo está aqui, interno, usuário, data, afastamento, enfim, todas as informações pertinentes ao processo. E aqui estão os documentos que você cadastrou. Perceba que o documento nato digital fica disponível já para você visualizar. É um memorando, está aqui o texto, a minha assinatura, falta apenas a assinatura de Marlos. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.